Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu gosto de falar isso. Ó, Jesus atravessou a porta onde estavam os discípulos e disse Shalom Aleichem. Hoje eu tenho uma entrevista com o pastor Ricardo. Ele já está aqui usando o perfil da esposa dele, pastora Edileide. Nós vamos convidá-lo. Se prepara que vai ser top hoje. Deixa eu mandar o convite para ele aqui. A noite top. Vamos ver. Meu pastor, me aceita. Nós estamos hoje na expectativa de que vai ser algo top. Está chegando. Está chegando aí, meu pastor. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo, tá ótimo, tá show. Você tá me ouvindo? Tô sim. Então vamos lá, pessoal, aproveitando, você que tá chegando aí agora, a Pamela, quem mais tá aqui, deixa eu ver, a Alessandra, a Tia Dita, a Ali. Faz o seguinte, pega seu dedinho, vai no aviãozinho e escolhe 3 amigos aí, compartilha. Vai ser uma noite especial, pastor Ricardo. Nós estamos andando junto aí nessa obra há quanto tempo, pastor? Mais ou menos. Acredita aí que uns... O Matheus está com 16 anos. Né? Eu comecei por o Matheus, uns 15 anos nós estamos juntos por aí. Uns 15 anos? 15 anos. É uma trajetória, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá, que tá chegando, boa noite, Pamela, boa noite. É isso aí. Hoje eu convidei o pastor Ricardo para ser o entrevistado da noite, a pedido da última pessoa que eu entrevistei. Então, lógico, depois do pastor Ricardo, se eu não me engano, nós estamos fazendo uma entrevista com o líder de célula, só vai faltar a tia Beni. Tia Beni, a próxima, já vou deixar a letra aqui, é você. Vamos ver, tá me ouvindo, meu pastor? Tô sim. Que deu uma travada na imagem, mas nós vamos tocar. Então vamos lá, vamos aproveitar o tempo aqui e eu creio que vai ser muito especial. Deixa eu ir próximo da... Tá. Vai. Vê se consegue ir perto do sinal. Selma, seja bem-vinda. Boa noite, paz. Lari, seja bem-vinda. Boa noite, paz. Pessoal, compartilha aí, manda para os membros da célula. Aí a Sônia, seja bem-vinda. Maria Sônia, um abraço para Elias. Isso aí, vamos chegando, que vai ser uma noite especial. E vai compartilhando, deixando seu comentário. Vamos lá, meu pastor, quem foi a pessoa que te influenciou para vir a Cristo? E como é que foi sua conversão? Conta para nós aí. A minha conversão foi quando eu vim para São Paulo, né? O convite da minha tia, para mim, na época, fazer um vestibular na antiga CMTC. Então, quando eu vim para São Paulo, eu fiquei na casa dela e ela frequentava a igreja. Aí eu comecei a caminhar para a igreja junto com ela, mesmo sem muito entendimento, mas como a família inteira estava indo, os meus primos, inclusive quem foi me buscar na rodoviária foi o Cacá. O Cacá. Claudemir, o Cacá que foi me buscar na rodoviária, culpa dele eu estar aqui hoje. Mas você tinha quantos anos? Eu estava com 14 anos na época. Aí eu comecei a frequentar a igreja. Aí eu caminhei com jovens. O Claudemir, na época, era líder de adolescentes. E eu fiquei na igreja. Aí quando foi em 97, eu fui para o seminário. Ali no seminário eu tive assim, o conhecimento da palavra de Deus mais aprofundado. Então eu considero a minha conversão em 1997, apesar de caminhar na igreja desde 91. Né, eu caminhava, às vezes até eu falo, eu ia para as orações, fui para monte, fui para um monte de lugar, via o fogo no monte, né, as folhinhas pegam fogo,
Mas a minha conversão verdadeira foi quando eu fui para o seminário, quando eu tive encontro com a palavra de Deus. Aí a palavra sim. Aí eu tive esse entendimento. Antes dos 14 anos, você já tinha tido algum contato? Você morava em qual cidade, qual estado antes de vir para São Paulo? Eu sou de Pacajus, né, no Ceará. A minha mãe, ela é cristã convertida da congregação. Então, eu algumas vezes, né, ela nos levava para a igreja, mesmo que a gente não queria ir, mas ela levava a gente. Mas mesmo lá, eu conhecia, assim, as pessoas, é um pouco da liturgia, mas não conhecia o evangelho através, naquela época, da congregação. Né? Apesar de ir com a minha mãe, mas não entendia nada e não, eu estava com uns 13 anos, a gente não, os jovens não participavam muito ativamente da igreja lá na congregação, então a gente ia por ir, né? Mas eu não entendia nada. Agora, o seminário que você frequentou durante 3 anos era formato de internato? Na verdade foi praticamente um ano, foi formato de internato. Na época, eu larguei, pedi a conta no emprego, né? Eu trabalhava numa empresa de ônibus já, eu era meio oficial mecânico, então eu pedi a conta para ir para o seminário. Aí lá eu fiquei internado. Até interessante, eu falo que o primeiro mês de estudo no seminário foi ler a Bíblia inteira. A nossa primeira matéria foi ler a Bíblia inteira. A gente lia a Bíblia 8 horas por dia. Top, top, muito bom. Se as pessoas, eu tenho feito um discipulado, nós vamos falar sobre isso, né? E se no discipulado nós estamos falando famintos e sedentos da palavra, né? Se as pessoas hoje se alimentassem da palavra, comessem da palavra, iam experimentar transformações profundas e mudaria o ambiente que elas estão inseridas. Agora, deixa eu te Com perguntar uma coisa. certeza. Você sentiu de ir? Como é que você foi parar no seminário? O seu pastor que mandou? Você sentiu de ir? Como é que foi essa questão? Pastor, essa questão aí a história é meio longa, viu? Porque, na verdade, eu fui pro seminário porque, assim, na época eu estava flertando com a minha esposa hoje, né? Mas naquela época eu estava paquerando ela. Só que ela não queria nada comigo. Ela só sei que ela me deu mais de 5 não. Mas eu era Nossa. persistente. Até a última vez que foi, tipo, no final do ano, eu me lembro. Que aí a gente foi conversar e ela falou que não queria nada comigo. Ela não queria nada, mas só andava do meu lado. Só ficava junto de mim. Aí eu falei, não entendo essa mulher. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Aí surgiu a oportunidade do seminário. Aí eu pensei, já que ela não quer nada comigo, eu vou me entregar para Deus. Eu fui pro seminário por causa dela, na verdade. Falei assim, eu vou tirar essa mulher da cabeça. Aí eu fui pro seminário. Aí quando eu fui pro seminário, aí eu entendi que aí eu tive um encontro com Deus. Aí as coisas começaram a tomar os seus devidos lugares. Até realmente eu tirei um pouco ela da cabeça e me concentrei realmente em Deus. A princípio foi por Top. causa dela. E quantos anos de casado você tem hoje? Hoje eu tenho 20 anos de casado. 20 anos de casado. É uma trajetória. Quantos filhos? Hoje estou com 3 filhos, né? Lógico. Eu O tô te fazendo. Matheus, a Lília, e a mais nova da pandemia, Como é o nome? que é a Luna. Nossa, Luna Melissa. eu estou perguntando porque algumas pessoas te conhecem, você que está chegando aí na live, esse é o pastor Ricardo, sou o pastor Olegário, né? O pastor Ricardo está caminhando comigo uma média de 15 anos. E eu estou perguntando isso porque algumas pessoas te conhecem, mas a live eu vou salvar, vou colocar no YouTube, e quem talvez assista essa live no futuro vai conhecer um pouco da sua história e da sua trajetória, né? Que, por sinal, é uma história de um vencedor. Então, vamos lá, vamos entrar no assunto de célula. Falar nisso, tem alguém que é do Ceará aqui? Se você é do Ceará, coloca aí, eu. Vamos lá. Aproveita, compartilha com o pessoal do Ceará. Tu manda aviãozinho, vai parar no Ceará essa live aqui. Você contou para nós a sua conversão, tal, o processo que você foi para o seminário,
e duração de 1 ano em formato de internato. Agora, como que foi o processo para você se tornar um líder de célula? Ó, eu estava acompanhando, na verdade, a minha esposa ali na casa do nosso amigo Edivaldo, né? Quando a gente estava com a célula das crianças. É um trabalho que a gente fazia ali na comunidade. Quero até mandar um abraço para o Edivaldo, né? E para Dalva, que foram um canal de bênção para as nossas vidas. E quando a gente estava ali, cuidando daquelas crianças, eu via como o trabalho é importante, do cuidado, e eu via que eu poderia ajudar pessoas, né, através desse processo de célula. Só que naquele momento eu estava auxiliando a minha esposa naquele trabalho. Mas aprove Deus que chegasse, né, ao fim aquele trabalho. Aí assim que terminou, eu falei, amor, agora vamos abrir uma célula em casa, né? Aí nisso começou o nosso processo de abrir a célula aqui. Mas até eu falo, né, a minha célula começou e já chegou a pandemia. Ela nasceu, ela nasceu com Covid. Só que ela vai vencer o Covid, mas ela nasceu com Covid. Bom, vamos pegar uma parte da sua experiência auxiliando sua esposa, porque talvez as pessoas não saibam, né? A sua trajetória auxiliando a pastora Edileide, o Edivaldo, a Dalva, que cederam a casa, fora outras pessoas que foram ajudar, inclusive não pessoas que nem são da nossa igreja e nem são convertidas no sentido de andar com Cristo com uma vida diária. Estavam ajudando lá. Me conta um pouquinho, o que você viu lá naquela célula, como é que era o processo, como é que era distribuída às crianças, como é que era o formato, era uma célula só de crianças, de filhos, de pessoas da igreja, como que era? Conta para nós um pouquinho, o que você viu lá nessa célula? O trabalho que nós efetuamos lá era interessante, que a Edileide, ela tinha, na verdade, uma equipe, né? Várias meninas ajudavam ela naquele trabalho, né? A Liene ajudou naquele trabalho com as crianças, a Gislaine, né? Todas as meninas do departamento infantil passou ali. Então, era interessante. Aí, naquele momento, começou assim a crescer as crianças, aí começou a separar por salas. Os pequenininhos, né, até 6 anos, aí depois de 6 até 12, aí depois começamos até a fazer uma célula de jovens lá e adolescentes, conforme foi crescendo todo o trabalho. Aí tinha a questão dos lanches. Foi uma experiência para mim diferente, porque lá eu não atuava como líder ou como pastor, eu não me colocava nessa posição. Lá eu era simplesmente o tio da cozinha. Algo que eu não fazia em casa, né? Não fazia, e até hoje também não faço. Que é estar na cozinha, cozinhar tudo. Mas lá eu me dispus a ir para a cozinha, fazer macarrão, ajudar no que era preciso, separava os lanches, fazia lanche frio. Então, foi algo interessante eu ver toda essa mobilização, tudo as pessoas entendendo, e ali nós cuidávamos das crianças da comunidade. Não era só filhos, não era só crianças cristãs. Eram todas as crianças que vinham da comunidade, né? Com as suas histórias, com seus traumas. E ali a gente ajudava, a gente orava, a gente aconselhava, né? Então a gente fez todo esse trabalho sabendo que a gente tinha certeza de que o que a gente estava fazendo ali era plantando sementes, né? Plantando sementes. Quem vai colher essas sementes, só o tempo dirá. Mas o que ficou prazeroso no nosso coração foi plantar essa semente com carinho, com tudo aquilo que Deus nos deu e com as pessoas que foram tantas pessoas. Se eu começar a falar, eu posso esquecer de algum nome, né? Mas você que nos ajudou ali na casa do Edivaldo, sinta-se abençoado e sabe que você foi usado como canal de bênção, não só para aquelas crianças, mas para a minha vida e para a vida da minha esposa. Glória a Deus, foi um tempo muito precioso, um aprendizado, né? Eu acho que chegou uma época que reunia na casa do Edivaldo uma média de 80, 60, 80 crianças, um grupo na sala, outro no estacionamento, outro
lá na laje, outro na cozinha. Tempo especial. Vamos lá, então. Pastor, uma época, uma época muito longe. Um tempo atrás, eu estava no altar e cheguei e falei assim, pastor Ricardo, vamos trabalhar com discipulado? Você lembra disso? Lembro. Aí eu falei, você topa estar no discipulado? Aí você falou, pastor, tamo junto. Aí de lá para cá aconteceram tantas coisas, eu fui transferido, eu aceitei um desafio para Carolina, me envolvi com outras atividades, acabei desfocando do discipulado. Conclusão, nós não desenvolvemos o discipulado, né? Então, falando sobre discipulado, da sua trajetória de vida cristã até o momento, você já teve um momento de discipulado que alguém te discipulou de forma intencional, não ocasional? Intencional, assim, ó, com um processo longo, não. Né? Não tive. Eu tive um acompanhamento, vamos dizer assim, na época do seminário, com um pastor do seminário, né? Às vezes sentávamos e conversávamos, mas mais sobre assunto genérico, não tratar com peculiaridade alguns assuntos, né, particulares, algo que eu pudesse abrir o coração, trabalhar traumas, essas coisas assim. Nesse aspecto eu não tive. O que eu aprendi a desenvolver, né, no caso dessa ausência, foi mergulhar na palavra de Deus e buscar respostas daquilo que eu tinha, né? Então, eu comecei a orar muito na época do seminário e busquei dentro da palavra. Aí, dentro da palavra eu consegui, né? Eu consegui trabalhar coisas que tem dentro de mim. Sei que teria sido, né, o processo talvez mais rápido se eu tivesse alguém, tivesse um discipulador ali de repente, ou alguém que pudesse acompanhar. Mas como eu não tive, mas como eu tinha o desejo de conhecer a Deus e de buscar a Deus, eu comecei a buscar naquilo que eu sinalizava como minhas fraquezas. Porque eu acho sempre interessante, quando a Bíblia fala examinar o homem a si mesmo, mesmo que a gente tenha pessoas ao nosso lado, mas a gente tem que começar a examinar nós mesmos e ver os nossos pontos e começar a trabalhar em cima deles, né? Então, os pontos que eu identificava como fraco, coisas que aconteciam na época, mesmo dentro da igreja, quando eu estava no início da carreira musical, né, tocando, e as meninas até falam, a Gleice sempre fala assim, né, o Ricardo melhorou muito. Porque eu era muito arrogante, né? E às vezes eu tenho um jeito meio áspero de falar. Não porque eu quero, não é porque eu sou assim, ou eu queria, ou é intencional a forma que eu falo. Não, mas eu falava e aquilo era espontâneo de mim, né? Esse ar de arrogância, forma áspera. E eu comecei a identificar que isso era um problema, que eu tinha que começar a trabalhar. Então, ao longo dos anos, eu fui trabalhando isso. Às vezes eu conversava com as pessoas, né, quando começava um pouco mais de intimidade, falava, às vezes se eu falar de tal forma, não é porque eu estou nervoso, nem estou com raiva, porque às vezes eu acabo falando, né, dessa forma, mas não porque seja intencional. Para as pessoas me conhecerem, porque senão a pessoa às vezes se assusta. Então Legal, eu legal. comecei a identificar. A Gerlanda colocou Pode aqui, falar. ó. Cheguei no tempo bom. O tempo que ela quer dizer que é o tempo que você mesmo foi tratado por. Bom, pastor Ricardo, você que está na live aí, ó, aproveita, compartilha. E seja muito bem-vindo. Uma coisa importante, que foi um assunto da tarde de hoje, nós recebemos um casal de pastores em casa de tarde. E conversa vai, conversa vem, entramos na questão do perfil, né? Perfil comportamental. Então, pastor, no passado falava muito sobre colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, né? Que está relacionado aos seus temperamentos. Para você que está nessa live, pastor Ricardo conseguiu, na palavra, e além de ter a consciência de conhecer pontos que ele precisava melhorar. Você quer crescer um pouco nessa área, ó, vai lá, a pastora Meire tem se eu não me engano, no Facebook, um conteúdo falando sobre esse assunto que vai te ajudar. Pastor,
voltando à história do discipulado. É, eu te conheço, nós já falamos no início, estamos andando juntos há 15 anos. Eu falo isso para as pessoas que estão ao meu lado, quando tenho a oportunidade de falar de você, da nossa trajetória junto de bênção, graças a Deus. Né? Já tive muitas dificuldades, eu causei algumas, outras causaram comigo, mas graças a Deus, em todas elas o Senhor tem nos dado vitória, não no sentido que vencemos as pessoas, me sentimos que consertamos as coisas que onde erramos, para glorificar a Deus. E com você, graças a Deus, eu tenho tido uma história muito abençoada. E uma coisa que eu te admiro é essa questão do conhecimento, de conhecer a palavra, de ter um entendimento, de ter uma atitude de vida pausada na palavra de Deus, ou procurando sempre estar conduzindo a vida de acordo com a palavra. Isso não significa que você é perfeito, né? É lógico que você sabe disso, eu estou falando para quem está nos assistindo. Mas então, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você conseguiu crescer em meio a tantas dificuldades, sem ter um acompanhamento intencional, embora pessoas te orientaram, te ajudaram no decorrer da vida, e por outro lado, você mesmo também procurou auxílio na palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Agora, em cima disso, o senhor acha que um discipulado é intencional, ele é eficaz, ele é produtivo? Você acha que seria bom, lógico, eu falo discipulado maduro, não criancista, seria bom uma pessoa ser discipulada? Com certeza, eu acho produtivo, eu acho que é uma forma, né, de as pessoas que de repente têm essa dificuldade de enxergar alguns pontos de si mesmo, ter alguém que possa ajudar de uma maneira mais branda, né, uma maneira dentro do conhecimento da palavra. É lógico que tem que ser pessoas maduras, porque nós já vimos vários, ouvimos de casos, né, de infelizmente pessoas às vezes se abrem com pessoas erradas, ou as pessoas não sabem trabalhar determinados pontos. Então, com pessoas qualificadas, pessoas de Deus, é super produtiva a questão do discipulado, porque faz com que a pessoa atinja um crescimento pessoal, um crescimento pessoal mais rápido e dentro da palavra de Deus. Detalhe, eu sempre friso isso, dentro da palavra de Deus, porque hoje vivemos no mundo, é lógico, tem muita gente falando sobre emoções, sobre autoconhecimento. Eu sempre falo para as pessoas que estão próximos de mim, ó, primeira coisa, conheça a palavra de Deus, leia a Bíblia, entenda a palavra de Deus, porque tudo que vier depois disso tem como você colocar como parâmetro. Se alguém estiver te ensinando ou te instruindo algo que de repente você já viu na palavra de Deus que não é daquele jeito, você tem um parâmetro quando você ouve algo. Então eu sempre friso para as pessoas, tenha o hábito de ler a palavra de Deus. É aquilo que o Senhor sempre falou, que é o TSD, que é o tempo a sós com Deus. Um tempo em que a pessoa procura o conhecimento da palavra de Deus. Então, dentro disso, desse conhecimento, dentro desse cenário, é super importante a pessoa ter um discipulador. Alguém realmente de Deus que possa instruí-lo na verdade. Top, legal. Quero mandar um abraço aí, pastor Luciano Cordeiro, que está aí, meu amigo, a Joelma, a Miriam, que está chegando aí, o pessoal está comentando aí. Bom, meu pastor, eu conheço um pouco da sua história, né? Você chegou a mencionar aqui que no início, quando você chegou, você estava trabalhando, se eu não me engano, você mencionou agora que era trabalhando com ônibus, está fazendo o quê mesmo? Quando eu cheguei o quê? Em São Paulo? Em São Paulo, isso? Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para fazer o seminário, para fazer um vestibular para entrar na empresa de ônibus, né? No caso, a CMTC. E aí depois você Aí começou a ali trabalhar com o quê? Aí depois eu comecei a trabalhar em 98, eu passei a trabalhar com caminhões, né? Eu acabei, quando eu saí do seminário, passei um tempo desempregado. Aí depois eu consegui uma vaga na concessionária da Volvo.
onde eu trabalhei ali cerca de 10 anos. Tá. Então, nesse processo, você veio gerando, participando de treinamentos. Com esses treinamentos, você se tornou um grande profissional. Hoje trabalha Conta para nós um pouquinho da sua profissão. Dentro ali da... É interessante, porque quando eu trabalhei ali na concessionária da Volvo, sempre teve um trabalho muito interessante de treinamento. Eu passei até por um processo de coaching pessoal, né, para, no caso, trabalhar como gerência, como um gerente de uma concessionária. Então ali eu participei de muitos momentos interessantes de aprendizado que eu trouxe para minha vida pessoal e para minha vida espiritual também. Então, dentro de conhecer todo esse cenário, como eu tinha o conhecimento da palavra de Deus, então eu conseguia separar, né, o que era proveitoso para mim como homem e como servo de Deus. E dentro desse processo da concessionária, eu fui ali crescendo até um ponto que decidimos, né, junto com outros amigos, a gente saímos e montamos a nossa própria oficina. No caso, hoje eu trabalho, né, numa oficina que é a Voltrac, que é onde a gente tem uma sociedade, somos em 4 pessoas ali, mas já faz uns 5 anos que a gente estamos mais ou menos nessa sociedade, e graças a Deus até hoje tem dado certo, né? Glória a Deus. Eu vejo que você é um bom profissional, né? Já vi experiência de você, coisas de carro comum, né? Você resolver, ajudando pessoas e tal. Por que eu fiz essa pergunta em relação à sua profissão? Porque eu quero chegar na questão do treinamento. Para você se tornar esse bom profissional e alcançar o patamar que você alcançou, você conta sempre a história que passou por treinamentos, né? Que foram te aprimorando. Agora, trazendo isso para o cristianismo, o senhor acha, meu pastor, que é necessário um cristão participar de treinamentos voltados para a palavra, ou isso é desnecessário? Eu acredito que é totalmente necessário, porque nós precisamos crescer, nos aprimorar. E quando você passa por um. Eu gosto sempre assim de treinamentos específicos, né? Quando você, por exemplo, você vai passar por um treinamento sobre intercessão, sobre guerra espiritual, outros temas, seminários sobre famílias que já tivemos na igreja. Então, você começa a participar desses treinamentos e seminários, você vai aumentar o seu conhecimento. Você vai se despertar até para áreas que você não conhece de si mesmo, de repente para se colocar dentro do corpo de Cristo. Porque é dentro do treinamento que a gente acaba encontrando a nossa vocação. Por exemplo, na minha profissão, às vezes temos profissionais, no meu caso, eu fiz vários treinamentos, mas eu acabei me desenvolvendo mais como técnico em diagnóstico. Não, já tinha outras pessoas que se desenvolveram no caso de montagem de motores, montagem de câmbio, montagem de diferenciais, um exemplo. Então, dentro dos treinamentos, as pessoas vão se conhecer e elas vão saber onde que elas têm maior facilidade ou têm o talento dado por Deus para trabalhar. Como, por exemplo, pessoas que têm facilidade em trabalhar com famílias, outros têm facilidade para trabalhar na questão da batalha espiritual, na oração. Outros têm, né, o dom, o talento e se encontra para dar instruções, né, no caso do mestre. Então, dentro do treinamento é onde a pessoa vai se conhecer e vai conseguir se encaixar melhor dentro do corpo de Cristo. Legal, top. Tá aí a palavra do pastor Ricardo. Então, você que está assistindo é importante, principalmente que trabalha na visão celular. Por quê? Você que está liderando uma célula, é um líder de treinamento, você vai ter contato com pessoas. E você adquire experiências através do dia a dia, mas também você adquire conhecimentos e ferramentas, principalmente à luz da palavra de Deus, em treinamentos. Isso vai agregar muito na tua vida. Meu pastor, mais uma pergunta aqui. Como você mencionou que a sua célula abriu junto com a pandemia, né? A célula acabou não fluindo do jeito que as outras fluíam
no passado, né? E a sua célula começou com aquela frase que todo mundo fala hoje, o novo normal. Mas assim, contando a sua experiência lá com a tua esposa na célula Kids, você tem alguma coisa que você viu naquela célula que te marcou, que ficou gravado na sua mente, está no seu coração? Seja do lado positivo, negativo, tem alguma experiência que te marcou? Ó, na célula, junto com a minha esposa, acho que o que me marcou foi o fato de, assim, eu me lembro dos momentos assim, que eu estava na cozinha. Essa é a grande verdade. Me marcou assim, porque de repente estava tão acostumado a estar em um púlpito ou estar tocando, e de repente até as pessoas só me viam dessa forma, e de repente eu estava ali na célula, simplesmente na cozinha, fazendo lanche para as crianças. Eu me achei muito útil. Em alguns momentos eu me achei mais útil fazendo lanche para as crianças do que às vezes em cima de um púlpito tocando. Porque em cima de um púlpito tocando, tinha outras pessoas que tocam, tem vários músicos. Mas de repente, dentro de uma cozinha, preparando lanche para crianças, né, ali carentes, são poucos que às vezes se dispõem. Isso me marcou muito. Eu tive essa experiência gostosa de servir a Deus, de me sentir útil naquele local. Isso você me fez lembrar agora, quando as crianças queriam até Jesus, aí as pessoas, os discípulos, se eu não me engano, barraram, e Jesus falou, pô, deixa eles virem até mim. Né? Então, ontem eu participei de um treinamento falando exatamente a questão de gerações e o trabalho com as crianças. Os mais velhos, os adultos de hoje, né, precisam entender que essa geração que está aí, de adolescentes, juniores, eles conhecem muita coisa. Eles não são como nós éramos quando nós tínhamos 9 anos, 10 anos, 11 anos, não. Eles conhecem muita coisa por causa da internet, da informação. E aí ele falava nesse treinamento os conflitos que existem da geração. Então nós vamos aprender a lidar com isso para poder fornecer a essa nova geração um conhecimento claro à luz da palavra que é o Senhor, para que eles venham ter sucesso na continuidade quando a geração mais velha passar. Lógico, isso se Jesus não voltar. Agora, da atualidade, quanto tempo, você sabe quanto tempo exatamente você é líder de célula? Ixi, na atualidade, eu sou líder de célula começou em fevereiro, se não me engano. Desde fevereiro. Fevereiro, nós estamos no mês 8, né? Dá 7 meses. 6 meses aí. 6 meses de liderando célula. Já começou praticamente junto com a pandemia. Você já foi pastor de uma congregação, né? Que respondia a Vila Dionísia, agora liderando célula. Na congregação até agora, quantas pessoas você batizou? Lembra mais ou menos? Quantos eu batizei? Não lembro. Quantas pessoas eu batizei, eu não lembro. Vamos lembrar de alguns nomes. Vai falando alguns nomes. Eu lembro que eu batizei o irmão Elcio, o Eduardo, a Ariane. Nossa, fugiu. Quem foi Eduardo, Ariane? Amor, você lembra? Ajuda aí, pastor. Minha esposa lembra mais do que eu. Ajuda aí, coloca os nomes aí, fala os nomes aí, grita aí. Eduardo, Ariane, o Renan já era batizado, a Amanda já era batizada. O João. Já vieram do... O João batizou? Acho que o João batizou, amor? Acho que batizamos o João, né? Acho que batizamos o João. A o filha, Pedro. Família do Ney, ninguém, né? Não, que já eram, já. Aquela senhorinha que morava do lado da congregação, a dona... a irmã Luíde. A irmã Luíde. Você batizou? Batizamos, né? Batizei. O Marcelo, a Vânia já era batizado, né? O Augusto, a Carla. Isso. Muitos deles já vieram de outras igrejas. Muitos estavam afastados, né? Então, mais esses que eu batizei. Se tivesse algum outro, eu não lembro.
Legal, então vamos lá. Você está liderando a célula agora. A Miriam falou, foi a família do Marinho. A família do Marinho também já era cristã também, né? Já. Tá. É, qual é a sua expectativa? Como é que você está trabalhando, na verdade, a célula na atualidade? Você faz reunião presencial, tá online? Como é que você está trabalhando? Eu voltei a fazer presencial, né? Com todos os cuidados, aqueles também que querem participar, que se sentem à vontade, né? Então, com as máscaras, com álcool em gel, distanciamento, mas nós fizemos algo, porque tem uma área aqui em casa também, na frente de casa, que é ampla e bem arejada. Então nós voltamos a fazer presencial. Então hoje, quem está participando da célula aqui é o Rubens, né, a Elisângela, a Gislaine, a Laudiceia, a Larissa, a mãe do Paulo. E aí às vezes eu convido algumas pessoas, né? O meu primo veio aqui na semana passada. Então, eu tenho orado a Deus, né? E o que Deus colocou no meu coração é estar disposto a ajudar as pessoas, né? Como diz a Bíblia, né? Todos que já chegai-vos de Deus, ele chegará a vós. Então, quem se Verdade. sentir a vontade de chegar a mim, para que se eu puder ajudar, não forço ninguém a nada, faço convite. Até porque a Bíblia é muito clara que quem convence o homem é o Espírito Santo, né? O máximo que nós somos simplesmente vasos usados para que isso aconteça. Mas quem vai convencer, quem vai trabalhar é Deus. Então, eu tenho me disposto a isso. E em nome de Jesus aí, eu acredito que as coisas vão caminhando. Amém. Glória a Deus. Bom, sobre a célula da próxima terça-feira, se eu não me engano, me ajuda aí, família. Se eu não me engano, só falta a minha tia, que é conhecida como Tia Bene. Ela tá na live aqui, tia. Só falta ela. Então não tem como falar quem vai ser a próxima pessoa, tal. Só tem a Tia Bene. Só tem a Tia Bene. E ela, eu falei isso na live da semana passada, e ela, quando ela estava assistindo, falou, pelo amor de Deus, não me chama, eu não estou preparada, tia. A senhora já teve tempo de se preparar. Semana que vem, a senhora é a escolhida para estar aqui na nossa live Campo de É Batalha, isso né? aí. Pastor Ricardo está na frente da célula, né? Ativo aí, glória a Deus, uma família que trabalha em prol do reino. É músico lá na nossa igreja, o líder do louvor, pastor auxiliar, tem nos ajudado muito. Meu pastor, qual a expectativa para o futuro em relação à célula? Eu tenho trabalhado a fim de que as pessoas possam se chegar, né? Ter esse conhecimento, como que é importante cuidar de pessoas e através disso elas se sentirem tocadas por Deus e motivadas a multiplicarem, a saber que como foi importante para ela possa sentir-se responsável por transmitir isso para outras pessoas. Esse é o meu desejo. Acredito que esse deveria ser pelo menos o desejo de todo cristão, né? Às vezes eu percebo que as pessoas às vezes falam, né? Eu estou fria, as coisas não estão, não sinto mais Deus, colocam tantas coisas. Já estão anos na igreja, e como o apóstolo Paulo fala, né? Eles são crianças ainda porque ainda não se alimentaram direito da palavra. Porque na verdade nós devemos crescer e desejar esse crescimento. E quando eu cresço, chega um momento que realmente só ouvir para mim não basta mais. Tem gente que já passou da fase do ouvir. Eles deveriam estar ensinando. Por isso que a vida tem se tornado chata, a igreja talvez tenha sido monótona, porque ela só está ouvindo. E onde Deus está esperando é que ela comece a falar. Então eu acredito que as pessoas, quando elas começarem a entender que elas já cresceram e que agora elas já estão prontas para falar, para ensinar, para anunciar o reino de Deus, aí ela vai se sentir útil dentro do reino e vai ver que a vida tem um sentido diferente. Já não é mais eu olhar para mim mesmo.
eu começo a observar aquela pessoa que está ao meu redor. Então, esse é o meu desejo, que isso aconteça com as pessoas que frequentarem a minha célula, que elas possam sentir esse desejo de crescer, chegar o momento que elas não queiram mais me ouvir. Essa é a verdade. E ela fala, não, agora não preciso mais ouvir, eu preciso falar. Então, ela vai e abre a célula e ela começa a falar. Glória a Deus. Nós chamamos de multiplicação. Agora o desafio. Corre Isso. lá, manda o Teteu, a Lília, a pastora aí, fazendo um favor, pegar o violão e vamos ouvir. A vida aqui era muito louca. É violão... verdade isso aí? Cadê? Tá aí o violão pertinho? Cadê o violão? O violão. Deixa ela pegar aqui o violão. Nós temos acho que 5 minutinhos. Dá pra gente fazer aí. Se cair a live, eu quero agradecer todo mundo. Obrigado. Mas nós vamos mandar essa. Minha vida aqui era muito louca. Quero ver sair isso aqui, viu? Vamos, vai. De improviso aí, ó. Você lembra a letra? Mais ou menos, hein? Vamos ver o que cai. Deixa ela pegar aqui. Ela foi buscar o violão. Você que tá chegando agora na live, Gabarrom, a família, olha lá o violão chegando. Cantando o pastor Ricardo, líder de célula. Toda terça-feira, 21 horas, eu tô aqui, ó, com o líder de célula. Então, terça-feira que vem. Música, hein? Ajuda aí, amor. Minha vida aqui era Vou pegar meu cajado aqui que eu vou dançar também. Tá bom com o violão, hein? Tá ótimo, manda bala. Minha vida aqui era muito louca. Só faltava correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto e mudou meu coração. E mudou meu coração. Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado era uma listra só. Mas Jesus entrou no meu deserto e mudou o meu coração. E mudou o meu coração. Jesus entrou no deserto e mudou o meu coração. Jesus entrou no deserto e mudou o meu coração. Sem Jesus que é impossível se viver nesse mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É bala no bala, é bala no bala, metralhadoras e canhões. Até parece que na faculdade só estão formando lampião. E lampião e lambaê, era candeeiro. Ainda vai faltar dinheiro. E o dinheiro que anda mais curto do que perna de cobra. Esse malandro, mas nunca sobra. Se essa rua fosse minha. Agora esqueci tudo. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. Você lembra aquela lá Luzes de Brasília? Peraí, deixa eu ver aqui. Luzes de Brasília, como é que é a luz de Brasília? Jesus entrou no meu deserto e mudou o meu coração. É isso aí, Aliene. É que eu tô dando afinada aqui, que pegou aqui. Pessoal, enquanto o pastor Ricardo vai se preparando ali ó, pra live e cair um beijão pra vocês, tá bom? Vamos lá, aí. Me auxiliar aqui. Se acende a luz do sol. 220 volts. Os palácios de Brasília.
não se acende a luz do sol. Com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol. Com a ponta de um cigarro, um baseado ou coisa assim. Pra quem de força, com o sol da justiça, pra quem bater amar, que a estrela da manhã, pra quem combater o bem do mal. De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. De verdade, de verdade, de verdade. Isso aí, meu pastor. Isso aí é sem ensaio, ao vivo é assim. Show. Amém. Pastora Edileide, Deus abençoe. Pastora Edileide, que foi líder de célula muito tempo lá, que é a esposa do pastor Ricardo. Deus abençoe, amo vocês de Cristo. Sucesso aí para a família de vocês e ministério. Pessoal, amém, obrigadão. Deus abençoe. Semana que vem estaremos aqui com a Tia Beni, 21 horas. Beijo, meu pastor. Tchau. Tchau, tchau.